Olá, crianças, bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Na aula de hoje, continuaremos o nosso caderno 3, vendo hoje um conteúdo muito importante, que são as conjunções. Antes de mais nada, vamos iniciar a nossa aula com o nosso momento de oração. Tenha um dia abençoado por Deus, que seja iluminado por muita alegria, amor e paz. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Santa Luísa de Marilac, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o que são as conjunções? Conjunção é a palavra invariável. O termo invariável você já ouviu em outras aulas quando eu falei de preposição, certo? Invariável quer dizer que é aquela palavra que eu não posso colocar no plural, que ela não pode ser colocada no feminino e nem no masculino. Por isso o nome invariável. Para que serve uma conjunção? Para ligar duas orações, e você deve entender que aqui essas orações são aquelas frases que possuem verbos, tá bom? Então, o que é uma oração aqui dentro do português? Oração é uma frase que contém um verbo, pelo menos. E essas conjunções, elas vão ligar essas frases que têm verbos, ou seja, essas orações, e vão ligar também, podem ligar também duas palavras de mesma função sintática em uma oração. O que é a função sintática? Depois veremos, por exemplo, que um substantivo ele pode ter a função de sujeito e que o verbo ele pode ter a função de predicado, mas isso aí são conteúdos para próximas aulas, tá bom? Estou só esclarecendo o que é função sintática. Então, as conjunções elas podem ser usadas para unir, para ligar duas orações ou palavras, termos de uma mesma oração e que possuem a mesma função sintática. Vamos observar dois exemplos. Comi pão e fui brincar. Observe que eu tenho aí duas orações. Comi pão, porque eu tenho a presença aí do verbo comer. Toda vez que eu falar em oração, eu estou falando de frases que contêm verbo, tá bom? Não esqueça. Comi pão, fui brincar. São duas frases, duas orações. Comi pão é a primeira, fui brincar é a segunda. Eu utilizei uma conjunção para unir, para ligar uma oração à outra, que no caso foi a conjunção e. Bom, então observe que aqui a função da letra E, que é uma conjunção, ela está sendo utilizada para unir a segunda oração com a primeira, ou a primeira com a segunda, tá bom? A mãe ficou em casa, mas a filha saiu. Aqui eu também tenho duas orações. A mãe ficou em casa, eu tenho aqui ficou, que é um verbo, ficou em casa é a primeira frase, a primeira oração, e a segunda, a filha saiu. Perceba que para que eu possa unir uma frase com a outra e estabelecer uma relação de sentido, para que eu possa compreender, eu preciso utilizar uma conjunção. Qual foi a conjunção? Mas. Então, você já percebe aqui que e mas são exemplos de conjunções, tá bom? Conjunção. Considere as seguintes informações sobre as condições do clima de uma região. Uma frente fria chegará amanhã, que é a primeira oração, ou seja, a primeira frase com verbo. A temperatura cairá bastante e o sol aparecerá pouco. Nós temos aqui três frases separadas. Só que dentro de um texto, nós precisamos colocar uma frase após a outra, né? E para que eu possa ligar uma frase à outra, organizar uma ao lado da outra, eu utilizo uma conjunção.
que é para poder unir uma frase à outra, uma oração à outra, estabelecendo o sentido que eu desejo. Como é que fica isso na prática? Essas 3 orações podem ser reunidas em uma única frase. Uma frente fria chegará amanhã e a temperatura cairá bastante, porque o sol aparecerá pouco. Em relação às palavras destacadas nessa frase, observe as seguintes indicações. Que indicações são essas? Observe que aqui eu usei primeiramente a conjunção e para unir a segunda frase com a primeira. Perceba que a temperatura cairá bastante. Ela está ligada à primeira por meio da conjunção e que a terceira frase, que é o sol aparecerá pouco, está ligada à segunda por meio da conjunção porque. Então, é graças à conjunção que nós podemos construir os nossos textos, colocando a ideia que nós desejamos, tá bom? Essas conjunções podem indicar finalidade, podem indicar soma de ideias, podem indicar oposição de ideias, podem indicar explicação, podem indicar uma ideia de condição, de tempo, de causa, ok? E essas conjunções, muitas delas vocês já utilizam no dia a dia de vocês, quando vão construir uma resposta mais elaborada, quando vão produzir uma produção de texto, vocês acabam utilizando a conjunção, tá bom? Prova disso mostra que isso é importante, que as conjunções elas precisam ser conhecidas para que você saiba usar adequadamente cada uma dentro do seu contexto, porque elas trazem sentidos específicos para cada situação. Eu peço que vocês agora abram o caderno 3 na página 53. Caderno 3, página 53, para responderem comigo uma atividade sobre este assunto. Vejamos. As conjunções e a coesão textual. Leia o trecho do texto Um Estranho Sonho de Futuro, observando as palavras destacadas. Após almoçar a deliciosa caldeirada de tucunará, resolvemos descansar. Deitei na minha rede e fiquei pensando em tudo que estávamos vivendo. Pensei nas experiências de Lucas, moço da cidade acostumado com shoppings, automóveis, música alta, danças exóticas, escolas quadradas. Pensei nos jovens do meu povo crescendo em liberdade, mas com muitos problemas nas costas, problemas trazidos pela cidade, pela ganância. Pensei nas nossas crianças que irão crescer quase sem terra para caçar, sem rios de igarapés para pescar, terão que comprar alimentos na cidade, terão que estudar na cidade, terão que trabalhar na cidade. Pensei no futuro. 2. Sobre o texto, responda aos itens. O narrador conta ter feito algo antes de descansar. O que foi? Então, de acordo com o texto, aqui logo no primeiro parágrafo, você observa que antes de descansar, ele havia o quê? Almoçado, exatamente. Então, ele almoçou. E que palavra marca a sequência dos acontecimentos? Que palavra aparece aqui no primeiro parágrafo que marca essa sequência? Primeiro o almoço, depois o descanso. Foi a palavra após. Isso mesmo. Então, após é a palavra usada para marcar a sequência dos acontecimentos. Se nós pudéssemos trocar essa palavra após por uma outra palavra que indicasse o mesmo sentido, o que é que vocês acham que nós poderíamos fazer? Eu poderia trocar por depois de, que desempenharia o mesmo papel. Por exemplo,
Depois de almoçar, deliciosa caldeirada, resolvemos descansar. Então, esse após tem o mesmo sentido, o mesmo valor que a expressão depois de. Bom? Então, resumindo, letra A, resposta, almoçou, né? E a segunda resposta, ainda na letra A, é a palavra após, que marca a sequência dos acontecimentos. Almoçou e após. B. Na frase, deitei na minha rede e fiquei pensando em tudo o que estávamos vivendo. A palavra aí foi usada para indicar que ou o narrador deitaria na rede ou ficaria pensando, marcar acréscimo de ações que foram realizadas ou indicar quanto tempo ficou pensando. Dentro do contexto, pessoal, a conjunção e. Qual é o sentido dela? Vejamos. Após almoçar a deliciosa caldeirada de tucunará, resolvemos descansar. Ponto. Aconteceu aqui foi exposta até aqui uma ideia. Agora eu vou acrescentar uma outra informação. Deitei na minha rede e fiquei pensando em tudo que estávamos vivendo. Então, o mais adequado aqui para você remarcar é que a conjunção e ela está, ok? Marcando o acréscimo de ações, o acréscimo de ideias que foram realizadas. Então, a resposta é o segundo quadrinho. Marcar acréscimo de ações que foram realizadas. Se estiver atrasado, pausa o vídeo e depois dê prosseguimento na página seguinte. Questão 3. Releia o trecho. Pensei nos jovens do meu povo, crescendo em liberdade, mas com muitos problemas nas costas, problemas trazidos pela cidade e pela ganância. Copie. O trecho que revela coisas que podem ocorrer com o povo, o trecho em que são apresentados os problemas. Primeiro você vai procurar aqui nesse trecho de 2 linhas o que revela boas coisas que podem acontecer com o povo. E depois o trecho em que são apresentados os problemas. Tirando aqui desse fragmento, desse trecho. Responda a letra A, primeiro pontinho e segundo pontinho. E já já eu corrijo com vocês, tá bom? Vejamos, pessoal. Então, o trecho que revela coisas boas que podem ocorrer com o povo é o comecinho do trecho. Ó. Pensei nos jovens do meu povo crescendo em liberdade. Até liberdade, tá bom? Pensei nos jovens do meu povo crescendo em liberdade. Essa é a resposta do primeiro pontinho. Para responder o segundo pontinho, você vai colocar a partir do com muitos problemas nas costas, problemas trazidos pela cidade, pela ganância. Então, com muitos problemas nas costas, problemas trazidos pela cidade, pela ganância. Você coloca aqui no segundo pontinho vermelho. Quem não colocou ainda, coloque agora. E letra B. Que palavra une essas ideias contrárias? Então, perceba que aqui, por que ideias contrárias? Porque, primeiro, o trecho ele traz coisas positivas, coisas boas, né, como a liberdade, e logo em seguida ele traz uma contradição, uma oposição de ideias,
trazendo, por exemplo, os problemas nas costas, problemas trazidos pela cidade e pela ganância. Tem uma palavrinha que está unindo essas duas frases. Qual é essa palavra? É o mas. Então, a resposta, a letra B, é o mas, tá bom? A palavra mas é responsável por trazer essa ideia de contradição, ideias contrárias, ideias opostas. Esse mas nós podemos trocar por quais palavras? Veja só. Pensei nos jovens no meu povo, crescendo em liberdade, porém, entretanto, no entanto, são outras palavras, outras conjunções que eu posso trocar por mas que permanecem com o mesmo sentido, tá bom? Então, letra B, a resposta é a palavra mas. Quarto, leia o quadro. Algumas palavras ou expressões da língua portuguesa servem para ligar orações, parágrafos ou outras palavras. Quando fazem isso, elas expressam diferentes ideias de tempo, adição, oposição, alternância, causa, explicação, etc. A essas palavras ou expressões damos o nome de conjunções. Agora, leia as frases com atenção, observando as conjunções em destaque. Em seguida, associe as frases às ideias da coluna da direita. Então, você vai ler os 4 casos e vai associar a conjunção que está em negrito para o tipo de relação que ela estabelece. Se é uma relação de oposição, de tempo, de alternância ou de adição. Agora é com vocês. Liguem, que daqui a pouquinho eu já faço a correção com vocês. Combinado? Vejamos agora a correção. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô ou de ônibus. Veja que o que está marcado aqui é a conjunção e. Dentro das opções, a conjunção e estabelece uma ideia de adição. Então, ligue aqui para o último quadrinho. Adição. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô ou de ônibus. Aqui o que está marcado é a conjunção ou estabelece uma relação de alternância. Duas senhoras que me olharam de cima a baixo quando entrei no metrô. Quando, conjunção que estabelece uma relação de tempo. Parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Mas, como você já viu na questão anterior, é uma conjunção que traz ideias contrárias, ideias de oposição. Então, mas, oposição. Então, recapitulando, e adição ou alternância, quando tempo e o mais oposição. Se estiver atrasado, pausa, corrige e depois dê prosseguimento à página 55.
Aqui na página 55, nós temos que encontrar conjunções. Encontre as conjunções no diagrama e, em seguida, forme frases com elas. Uma dica para vocês: vocês vão encontrar 5 conjunções. Você vai encontrar aqui nesse diagrama, nesse caça-palavras, 5 conjunções. Depois que você encontrar as 5 conjunções, você irá formar uma frase para cada conjunção encontrada, ou seja, 5 frases, certo? Então, agora é com vocês. Encontre as 5 conjunções e forme as frases com elas. Agora. Daqui a pouquinho eu já faço a correção da questão 5, mas primeiro você responde sozinho. Em instantes, já faço a correção da questão 5 com vocês. Primeiramente, finalizem quem não finalizou ainda. Atenção, vamos para a correção. Primeira, a conjunção e está aqui, ó. Estou apontando aqui com o mouse. E quando, porém, mas e o ou. Então você tem que encontrar 5 conjunções, repetindo. E, né, que é o e sozinho. O quando, o porém, o mas e o ou. 5 conjunções. Agora forme frases com cada uma. O que eu vou mostrar aqui são sugestões. As respostas são pessoais, mas você tem que levar em consideração o que é que cada conjunção significa, porque as conjunções estabelecem sentidos diferentes. Então, para a conjunção e, tem que ser uma ideia de adição, de soma de ideias, de acréscimo de ações. Por exemplo, tomei sorvete e comi pizza. Percebe que aí eu juntei duas ideias. Tomei sorvete e comi pizza. Este é o exemplo para a conjunção e. Você pode fazer parecido mudando algumas palavras, combinado? Usando a conjunção quando. Quando é uma ideia de tempo. Então, quando a aula terminar, irei tomar café. É um exemplo. Quando a aula terminar, irei tomar café.
É um exemplo usando a conjunção quando, que indica uma relação de tempo. Porém, indica a relação de oposição, ideias contrárias. Exemplo: trouxe a maçã, porém não comi. Trouxe a maçã, porém não comi. Exemplo, usando a conjunção porém. Esse porém equivale a mas, né? Ó. Trouxe a maçã, mas não comi. É a mesma coisa. Usando agora o mas. O mas e o porém são duas conjunções que indicam o mesmo sentido, certo? De contradição, de oposição. Então, estudei muito, mas não tirei nota boa. Observe aí a oposição de ideias, porque observe o seguinte: se realmente eu estudei bastante, o correto, o ideal, o que se espera é que eu fosse muito bem na avaliação, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. Então, essa é a ideia de oposição. Eu estudei bastante, mas não fui bem na avaliação. Então, essa é a ideia da oposição, certo? Então, você pode criar o seu exemplo agora com a conjunção mas. Eu estudei muito, mas não fui bem na avaliação. E usando a conjunção ou que estabelece uma ideia de alternância, de escolha. Então, você pode fazer o seguinte: coma pizza ou tome sorvete. Usei o ou. Então, você pode escolher. Ou você toma o sorvete, ou você come a pizza. Certo? Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou a pizza, ou o sorvete. Então, usei o ou como ideia de alternância, de alternativo, de escolha. Bom, então o exemplo é: toma sorvete ou come pizza. Certo? Lembrando que são apenas sugestões, você pode estar adaptando aí para as suas frases. O importante é que você mantenha o sentido de cada conjunção. O i, repetindo, trazendo essa ideia de acréscimo, de soma de ideias, o quando, na indicação de tempo, o porém e o mas, indicando a mesma coisa, que é a oposição, a contradição de ideias, e o ou, que indica alternância, escolha, tá bom? Questão 6. Observe agora o quadro e responda aos itens. O indígena pediu ajuda, o homem estava ocupado. Qual é a conjunção que vai ser corretamente empregada? Vocês acham que é o i, o quando ou o porém? Para que a gente possa escolher a conjunção correta, é necessário compreender o contexto. O que acontece se trocarmos as conjunções que ligam as duas sentenças? Responda oralmente. Vejamos. Usando a conjunção i, o indígena pediu ajuda e o homem estava ocupado. Usando quando? O indígena pediu ajuda quando o homem estava ocupado. E usando porém? O indígena pediu ajuda, porém o homem estava ocupado. O que é que você acha que acontece quando a gente muda a conjunção por outra? O que é que você acha? Olha, o indígena pediu ajuda quando o homem estava ocupado e o indígena pediu ajuda, porém o homem estava ocupado. A diferença é o sentido. Então, quando se muda uma conjunção, quando se troca uma conjunção por outra, muda-se também o sentido da frase. Então, as frases mudaram os sentidos, né? Então, quando você troca uma conjunção por outra, você muda o sentido da frase. Bom, letra B. Que relação de sentido cada um dos casos expressa? Usando o i. O indígena pediu ajuda e o homem estava ocupado. O i é uma ideia de adição. Isso mesmo. O indígena pediu ajuda quando o homem estava ocupado. Quando indica tempo. E o indígena pediu ajuda, porém o homem estava ocupado. Porém, estabelece uma ideia de oposição. Na página seguinte, que é a página 56,
você vai encontrar uma tabela com a relação semântica das conjunções e exemplos de conjunções. O que é relação semântica, professor? É aquela relação de sentido, né? O que é que aquela conjunção significa dentro do contexto. As conjunções podem sinalizar diversos tipos de relação. Veja algumas relações de sentido que elas estabelecem alguns tipos de conjunções mais comuns. Por exemplo, adição. Quais são as conjunções mais comuns que trazem a ideia de adição? O e o nem. Na ideia de oposição, mas, porém, entretanto, indicando tempo, quando, enquanto, indicando causa, porque, já que, visto que, indicando condição, se, caso, indicando finalidade, para e a fim de. Bem, você vai usar essa tabelinha para responder a questão 8 e a questão 9 da página 57, tá bom? Então, agora, esta videoaula ficará por aqui, mas você irá responder como tarefa de casa a página 56 e a página 57, certo? Não precisa enviar a foto da atividade de hoje. Na nossa próxima aula, faremos a correção dessas páginas, certo? Então, agora é com vocês, respondendo as páginas 56 e 57. Forte abraço e até a próxima aula.